está ouvindo Empreende Aí Cast, o podcast para quem empreende nas quebradas. Salve galera, eu sou o Luiz e empreender é vender ou vender. Olá pessoal, eu sou Jennifer Rodrigues e quem vende na crise vende sempre. E eu sou a Cris Guterres e empreendedorismo não é sobre produtos, mas sim sobre pessoas. Você está ouvindo Empreende Aí Cast, o podcast para quem empreende nas quebradas. Fala galera, eu sou Jennifer Rodrigues, sócia fundadora da Empreende Aí, e vou estar junto com o Luiz entrevistando empreendedoras e empreendedores incríveis para levarmos conhecimento prático e gratuito direto no seu ouvido. Salve galera, eu sou o Luiz Coelho, também fundador da Empreende Aí, e aqui na Empreende Aí Cast vamos sempre priorizar uma linguagem simples e descomplicada para discutirmos os assuntos do universo do empreendedorismo. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao Empreende Aí Cast, o podcast de empreendedorismo voltado para você, que está no corre de empreender nas periferias do Brasil, e aqui a gente vai falar sobre como você pode melhorar o seu negócio na prática, sempre com outras empreendedoras e outros empreendedores, contando suas experiências de como estão desenvolvendo seus negócios. Esta temporada de 8 episódios voltadas ao empreendedorismo feminino nas quebradas conta com o apoio dos nossos parceiros da IFC e do Itaú Mulher Empreendedora, que tem como objetivo impulsionar as mulheres e mudar o mundo por meio dos negócios com alto potencial de transformação socioambiental, que acreditam no combate à desigualdade de gênero através do empreendedorismo e do empoderamento financeiro. E agora, galera, uma das partes que eu mais gosto aqui do nosso podcast, que é o Solta a Voz, onde as nossas ouvintes contam um pouco sobre sua trajetória e seus negócios. Então bora lá, galera! Solta a voz! Meu nome é Lilian, eu sou de São Paulo, meu negócio é ornamento, uma marca de bolsas veganas e sustentáveis. Solta a voz! Me chamo Renata Souto, sou da Zona Oeste do Rio de Janeiro. A minha empresa é o Espaço Mamífera, que promove o cuidado natural para mulheres e crianças através do uso de plantas medicinais, de fitoterapia, de aromaterapia, com o uso dos cosméticos naturais, especialmente na gestação, no parto e no pós-parto, apoiando a busca do parto humanizado e a diminuição da violência obstétrica e do uso de medicamentos. Sejam bem-vindas ao Empreende Aí Cast, o podcast de empreendedorismo que fala a real sobre como é empreender e te mostra os melhores caminhos sem nenhuma glamorização. E hoje vamos falar sobre um dos temas que mais gostamos, que são as vendas, mas com um destaque especial para como vender em momentos turbulentos, onde a maioria das pessoas fecham os bolsos e as carteiras, ou por medo de gastar, ou realmente porque a renda ficou mais curta. Mas nós, empreendedoras e empreendedores, precisamos continuar vendendo para sobreviver e prosperar nos nossos negócios. E para falar hoje com a gente, uma empreendedora incrível, que é a proprietária de um restaurante e uma das podcasters mais influentes da podosfera brasileira. E foi uma grande inspiração para a gente aqui do Empreende Aí criar o Empreende Aí Cast. Posso dizer que é até uma das nossas mentoras para isso. Cris, chega mais para a gente trocar essa ideia hoje. Nossa, só de ouvir essa palavra que eu posso ter sido uma mentora, já começa o programa assim, super plena, equilibrada e pronto. Acho que nem preciso falar mais, gente. Acabou. Fica assim, porque é realmente como a gente te considera, foi uma inspiração para a gente poder desenvolver aqui o Empreende Aí Cast. E para a gente dar o ponto de largada, conta pra gente quem é a Cris, quem é essa personalidade, essa força, essa mulher que faz tantas coisas, pode ser? Jennifer, Luiz, muito obrigada, um prazer imenso estar aqui gravando com vocês e um prazer maior ainda de poder contribuir com o projeto de vocês, assim, a gente entender, eu e a Renata lá à frente do Meteora Podcast, pra gente é muito valioso entender o quão significativo foi o passo que a gente deu aí alguns anos atrás para poder alavancar várias outras pessoas junto com a gente tomar esse espaço do podcast, que isso aqui também é nosso. Quem sou eu? Bora lá. Jennifer perguntou quem sou eu, essa multitarefeira aí. Nossa, olha que engraçado, Jennifer. Eu acabei de falar para uma pessoa antes da gravação que eu sempre ouço das pessoas que dizem, nossa, você faz muitas coisas. E aí, na verdade, eu falei para ela assim, nossa, eu preciso de uma marca que junte tudo, porque aí eu quero que as pessoas olhem e vejam uma coisa só.
não vejam muitas coisas, porque é legal fazer muitas coisas, eu gosto também de fazer muitas coisas, porque eu me permito fazer tudo que eu gosto. Então eu sou a Cris Guterres, que é jornalista, que é herdeira de um restaurante, que segue aí administrando esse restaurante, que é um restaurante que está aí há 18 anos na região da Avenida Paulista, desbravando o espaço, porque quando eu falo desbravar é considerando que eu sou uma mulher negra, várias pessoas estão ouvindo, então não estão me vendo, então entender que eu sou uma mulher negra ocupando um espaço de liderança numa das regiões mais prósperas do país, que é a região da Avenida Paulista, né? Então isso tem um significado muito grande, não só para mim, mas para inúmeras outras pessoas, inclusive para as pessoas que trabalham comigo. Eu sou jornalista, eu gosto muito de moda, sou colunista do UOL, sou colunista das revistas Minas, desenvolvo, como jornalista, eu amo apresentar, então eu apresento vários eventos ao longo, eventos do UOL, eventos particulares, já fui apresentadora do Mulher Empreendedora Itaú e também sou host junto com a Renata Hilário do Meteora Podcast. Então eu tô aí empreendendo, porque quase todas essas citações aí de trabalhos que eu faço, na verdade, são marcas criadas por mim, né? Então, estou empreendendo em várias áreas. Sensacional, Cris, sensacional. Será que a marca que engloba tudo isso não é a marca Cris? Será que não é isso que já engloba tudo isso que você faz? Já engloba tudo isso, Cris Guterres, né? Exatamente. E foi justamente a resposta que a pessoa com quem eu estava conversando me deu, né? Boa. Meu bem, escolhe um nome e coloca by Cris Guterres, é só isso que você Resolvido, não. resolvido. E foi o que eu fiz, eu falei, já tem um nome. Cris, você tem dois negócios que são muito distintos, né? O restaurante e o Meteora Podcast, além dos outros trabalhos que você desenvolve. Eu queria que você contasse um pouco mais pra gente o que são esses dois negócios, o que é o restaurante, como opera e tudo mais, e o Meteora, e qual o tamanho desses dois negócios hoje? Se pudesse falar pra gente um resumo geral e alguns números pra galera entender do que a gente está falando aqui, do tamanho da potência do rolê. Eu vou um pouquinho além, Luiz. Eu vou te mostrar como que eu considero a Cris hoje. Administradora de 3 negócios. Um negócio é o restaurante, o outro negócio é o Meteora Podcast, que eu tenho como sócia a Renata Hilário, e um terceiro negócio é a Cris Brand, que na verdade é o que mais cresce, por exemplo. Não é hoje o que mais rende, mas é o que mais cresce, que é a marca da Cris. É a Cris que, por exemplo, dentro desse guarda-chuva do Cris Brand, eu coloco a colunista do UOL, a colunista da revista As Minas, eu coloco a Cris que apresenta o Itaú Empreendedora, a Cris que apresenta o maior evento de moda ecológica do país, que rolou agora no Rio de Janeiro, o Rio Eco Fashion. Essa é uma marca, e é uma marca bem forte, né? Porque é uma coisa importante eu dizer, as pessoas às vezes não se enxergam como marcas. Só que a gente está num momento influência. Então, a nossa personalidade, ela é vendável, né? Ela não só é um produto, mas ela também é vendável. Então, também eu tenho essa marca. O restaurante, vamos começar aí pelo restaurante. Vamos começar com um spoiler, na verdade, para a gente amarrar tudo. Eu enxergando essas 3 coisas, assim, e em alguns momentos eu também vendo elas muito distantes, mas extremamente relacionadas, porque, na verdade, quem faz as 3 é uma mesma mulher, então elas têm uma relação muito grande. Eu senti a necessidade de criar uma empresa para administrar tudo isso. E aí eu tô criando agora uma empresa que chama Amora Company, administrando tudo isso. Não é nada de novo, mas é uma empresa onde tudo isso fica dentro, né? O restaurante, é importante eu dizer, vem de uma geração onde a gente começa a ter uma mudança no comportamento econômico da população negra. Eu sou herdeira. Eu herdei o restaurante dos meus pais. Os meus pais construíram essa história e conseguiram passar isso para mim. A gente
sendo negro, o mais comum é a gente ouvir das pessoas que elas se tornaram herdeiras de dívidas, nunca de bens. Ou então que elas ocuparam bens que foram dos seus ancestrais. Porque é tão difícil a gente tomar posse da nossa herança, tão caro no Brasil, a gente paga impostos tão caros para a gente tomar posse disso, que as pessoas geralmente elas vão vivendo, vão deixando as coisas passar e fica na casa e tal, mas nunca regulariza isso. Então eu sou herdeira de um restaurante, os meus pais faleceram, a minha mãe mais recentemente aí há 1 ano e alguns meses, e eu me tornei herdeira do restaurante, que agora em janeiro faz 18 anos. Eu acho que esse é o primeiro número muito relevante dessa história. 18 anos num país onde um restaurante, geralmente no Brasil, pré-pandemia, porque pós-pandemia é uma pesquisa que a gente ainda não tem resultados e que é uma pesquisa resultados ainda mais tristes. Mas pré-pandemia, por exemplo, 50% dos restaurantes que abriam no Brasil morriam antes dos primeiros 2 anos, por conta da burocracia que é imposta para se abrir uma empresa nesse país. Quando a gente vai pensar numa escala mundial de burocracias e taxas e imposições que são aplicadas para uma pessoa abrir uma empresa, o Brasil é um dos países mais difíceis do mundo. Ocupa aí posições entre 190 países, nós estamos aí lá no número 180, uma coisa assim absurda, as barreiras que são colocadas para a gente abrir uma empresa. Isso faz com que 50% dos restaurantes que abriam até março de 2020 fechassem nos primeiros 2 anos, porque você não consegue sobreviver. Muito difícil, você paga aí uma enormidade de taxas, enfrenta uma enormidade de exigências sanitárias que a gente sabe que são necessárias, porque a gente está trabalhando com comida e a gente precisa sim falar de qualidade com os nossos clientes, mas que são fiscalizações que muitas vezes são desonestas com o empreendedor. Então, acho que esse é o primeiro dos mais fabulosos números que eu vejo nos empreendimentos que eu administro, estar há 18 anos sobrevivendo. E o segundo é estar há 9 meses sobrevivendo, porque em março deste ano eu achei que eu ia sucumbir. Eu não imaginei que eu chegaria com o restaurante vivo nesse momento e ainda mais sendo positiva, porque eu tô com um pensamento positivo, né, para 2021, embora existam inúmeros fatores que me mostrem o contrário, mas eu ainda sobrevivo com esse positivismo. Então, acho que esse é o segundo número, sobrevivendo aí há 9 meses, né, uma crise que faz com que a gente não cresça, muito pelo contrário, a gente alterne mês a mês resultados negativos, nunca chega num positivo, tem sido bem complicado para os restaurantes. A gente está num país onde o setor de serviços, durante as medidas necessárias de isolamento tomada para a gente conter o Covid-19, foi o mais atingido. Né, que são setores, e quando a gente fala de empreendedorismo, a gente fala de setores de serviços e setores de conforto, a gente fala também de uma maioria de líderes femininas, mulheres ali nesses lugares, né? Setor de serviços está muito ligado com beleza, comida, festas, e é uma maioria de empreendedoras mulheres ligando esses setores. O Atrium, antes da pandemia, era um restaurante de muita riqueza, de uma vida muito fértil. A gente vinha vendendo em torno de 400 refeições por dia, num restaurante por quilo, onde os meus clientes diziam assim: pelo amor de Deus, você precisa crescer, não cabe mais, não dá mais. A casa é pequena, não é muito grande, mas o pessoal gostava muito do Atrium, gosta ainda, né? Que as pessoas não estão circulando na cidade. E eu vinha fazendo planejamentos para crescimento. Assim, muito ativos, eu vinha fazendo ofertas para a casa do vizinho, para alugar a casa do vizinho, para poder crescer. Eu estava exatamente nesse momento. A gente tinha aí um faturamento em torno de R$250 mil anuais, só de lucros.
Mas é uma casa que faturava aí fácil, estamos falando de 2 a 3 milhões de reais por ano. E eu acho importante falar esses números, ainda mais por ser uma mulher negra. As pessoas precisam ter ideia de que a gente pode sim construir negócios com faturamentos altos. Isso não é alto para o Brasil. Se a gente for pensar na quantidade de impostos que a gente paga, eu estou falando de um faturamento de uma pequena empresa. Não é muito. É que a gente não vê pessoas como eu falando de milhões de reais. Minha empresa fatura 2, 3 milhões de reais. Muito pelo contrário, a gente tem até dificuldade de dizer quanto ganha. A gente tem medo, né, do que as pessoas vão pensar ou não. Mas o restaurante é um negócio, por exemplo, que não tem lucros muito altos. Então, um restaurante muito bem administrado hoje no Brasil, faturando 10% das suas vendas, tá no lucro. A gente vinha nesse lugar. Hoje eu sou um restaurante ainda bem administrado, eu diria. Não vou me poupar dessa modéstia, porque estamos sobrevivendo até o momento, né? Mas não tem faturamento, muito pelo contrário, a balança é negativa. Eu só sobrevivi porque eu soube tomar as decisões certas na hora certa. Eu tinha fluxo de caixa, isso é muito importante. A maioria das empresas não tem. E é difícil ter, imagina, acabei de falar, um negócio que fatura 10% por mês. Como é que a gente monta um fluxo de caixa num negócio desse? Nós estamos falando de sobreviver nessa crise e ter um fluxo de caixa porque eu estou há anos no mercado. Porque quando a gente tem um negócio que tem 10% de lucro, a gente é difícil mesmo montar um fluxo de caixa, ainda mais sendo uma pequena empresa, onde quando a gente tem que considerar que uma pequena empresa, em torno de 60%, às vezes até 70% dos seus custos é folha de pagamento. E quando eu falo folha de pagamento, não é salário, que é uma coisa que eu falo muito para os meus funcionários. O meu problema não é o salário de vocês, mas sim os encargos que eu pago em cima do salário de vocês, né? Então, esses são alguns dos números que eram do Atrium antes pandemia. Pós-pandemia, por exemplo, de 400 pratos hoje, quando a gente vende 80, a gente está comemorando e soltando fogos dentro da casa. Essa é uma realidade. Tem sido bem difícil para a gente sobreviver nesse momento, mas, enfim, estamos aí, né, repensando, entendendo e sobrevivendo. Aí a gente pula para o Meteora, que o Meteora é um podcast que eu faço junto com a Renata Hilário, que é uma publicitária, que a gente começou assim, bem despretensiosas, mas muito sonhadoras. Eu sou muito essa pessoa que sonha e depois realiza e volto no dia do sonho, assim. E acho que foi em 2017, eu assisti uma palestra de um cara que eu não lembro o nome dele, mas ele é um dos apresentadores do podcast Pretinho Básico, que é um podcast super bem ouvido aí do Brasil, aí, acho que um dos mais ouvidos, inclusive do iTunes, até hoje, e ele fez uma palestra que era falando sobre o futuro da comunicação. E eu assisti no Festival PEF, e a Renata já vinha falando para mim, Cris, você tem que ter um podcast. E eu saí de lá e falei assim, Renata, vamos ter um podcast, porque o cara, ele falou do poder do podcast, eu fiquei tão encantada, eu falei, Renata, a gente precisa ter um podcast. Aí demorei um pouquinho para convencer a Renata, a gente começou e fomos indo, começamos assim investindo dinheiro nosso mesmo, do nosso bolso, pagando estúdio, fazendo as coisas. E de repente, passaram-se 2 anos e eu me vi no mês passado fazendo uma palestra do mesmo assunto na PUC do Rio Grande do Sul. Eu, Cris Guterres, que era a ouvinte da palestra no Festival PAF, eu era a palestrante na PUC do Rio Grande do Sul. Cara, olha que rico, mesmo que eu não tenha, mesmo se eu não tiver números, mas assim, eu tenho números para trazer nesses 2 anos de Meteora Podcast, a gente já teve aí mais de 60 mil players. A gente não tem um número muito grande, porque se a gente for pensar, por exemplo, no Mamilos, hoje da Cris Bartz e da Juva Lauer, elas conseguem fácil 180 mil em um episódio. A gente está falando de 60 mil
em 2 anos de programa. Só que isso para um podcast voltado para a população preta, isso é um número de se comemorar. E não sou a Cris que está falando isso, que é um número de se comemorar. Quem está falando isso é Mídia Ninja, que indicou a gente como podcast de 2019, The Intercept colocou a gente na lista, e o Pix colocou a gente na lista, e esse ano a gente virou Black Creators da Forbes 2020, sabe? Então, assim, a gente cresceu pra caramba. Fora que a gente não consegue mais ir num evento de comunidade negra sem ser completamente abraçadas e amadas pela galera, porque a galera ouve a gente. O Meteora tem um diferencial que foi... A gente ouvia Mamilos. Eu falei do Mamilos, a gente ouvia Mamilos. E a gente ouvia e falava assim, nossa, esse programa é legal, mas ele não contempla a gente. Não contemplava mesmo, porque a Cris e a Ju, que são as produtoras e apresentadoras, são 2 meninas brancas, e por mais que elas tenham um trabalho que pense em diversidade, elas não são pretas. Então, a fala delas não é desse lugar. E aí, quando a gente começou a criar o Meteora, pensando justamente nessa ausência dessa fala, que a gente não escutava nem no Mamilos e nem em outro podcast, até porque os podcasts pretos que tinham, a gente já tinha aí o Ideias Negras, que era da Cris e da Camila, a gente já tinha o lado negro da força, que estava mais... eram homens apresentando. A gente gostava, mas ainda faltava aquele quê da identificação, né? Faltava aquela persona que fazia o ligamento coração-coração. E quando a gente começou a receber o retorno dos nossos ouvintes, das pessoas e tal, a gente ouvia justamente isso. Eu conheci o podcast com Mamilos, mas eu sentia que aquilo não me abraçava. E aí, quando eu ouvi vocês, eu vi que era aquilo que faltava. Era a minha vivência, que é uma vivência completamente diferente de pessoas brancas dentro desse país, que é um país formado em cima de estruturas coloniais, racistas, né, com pensamentos completamente equivocados da sociedade contemporânea sobre o que realmente é a estrutura Brasil. Tanto que hoje eu tive o prazer, hoje a Cris Bartz é minha amiga, e eu tenho o prazer de falar para ela, Cris, obrigada, o Meteora surgiu porque vocês falharam. Boa. E não é uma falha, né? Mas assim, é a vivência delas, porque, claro, algumas pessoas brancas vão ouvir Meteora e não vão se identificar. E ok, é real. Então, esses são os números do Meteora, e os números da Cris Band é uma coisa que eu tô construindo ainda, né? Eu não tenho muitos números, eu tenho, por exemplo, no Instagram cerca de 10 mil seguidores, mas eu tenho números maravilhosos, por exemplo, que eu preciso falar isso aqui nesse programa. Porque eu, como uma mina preta, jornalista, hoje, o maior portal de notícias do país é o UOL, e eu trabalho para o UOL. E eu tive o prazer de, em alguns momentos da minha coluna, eu sou uma colunista, e ser uma colunista, isso representa muito, porque dá uma liberdade de trabalho, é um reconhecimento pelo nosso valor, pelo valor do meu conhecimento. É assim que eu entendo esse convite de ser uma colunista do UOL, receber e ter esse reconhecimento. Eu tive o prazer de bater números do UOL e de ter colunas que foram as mais lidas do portal, que é o maior portal do Brasil. Então, hoje, para o país que a gente diz que as pessoas não leem, você escreveu um texto que foi lido no portal do UOL por pelo menos 220 mil pessoas, isso é surreal. A gente está falando de números que são muito maiores do que os 60 mil do Meteora, são. Porque também a gente tem que pensar que as pessoas compartilham o texto, aí tem esses números que a gente não consegue mais contar, né? E eu fico muito mais feliz porque eu ouvi o tempo inteiro, quando eu falava assim, o que eu gosto é de escrever, as pessoas falavam assim, então deixa eu te falar, o negócio agora é fazer vídeo. As pessoas não leem no Brasil. As pessoas não leem no Brasil. Aí, hoje, eu falo para todas essas pessoas que falavam para mim que as pessoas não leem, deixa eu só te falar que hoje meu texto tem 30 mil, tá? Só tô te avisando, as pessoas não leem no Brasil, né? É isso mesmo, né? Boa. Bom, é isso que eu falei demais já. Não, sensacional, Cris. Fico muito feliz ouvindo você falando os números e muito feliz também
com essa empolgação que você traz e a importância de você falar sobre esses números, principalmente porque às vezes a gente ouve pessoas de classe média alta, geralmente homens brancos, héteros e tal, falando sobre números e a gente fica tipo, nossa, uau, que números enormes e tal. E os nossos não devem nada muitas vezes e acho que a gente tem que expor isso cada vez mais. Mas muito, muito show, assim, a forma que você traz e acho que a importância desses números pro contexto e para os nossos ouvintes também se reconhecerem e verem que é possível. Parabéns pelos números, acho que é muito isso, mostra uma força e a potência que você traz. E parabéns pelos 18 anos no restaurante, acho que é isso, muita tradição, muita história e superação da sua família como um todo, que o legado está na sua mão agora, né? Acho que é muito bonito. Esse é o maior peso. O legado está na minha mão. Total, e eu demorei para entender, por exemplo, que quando você recebe esse bastão passa a ser meu, e esse meu precisa ter a minha cara. Então, em muitos momentos eu achava que era um desrespeito, nossa, tem que ser, era assim e tal. Não, agora é da Cris, tem que ser o jeito da Cris. Então, assim, eu demorei, por exemplo, quase 6 meses para entender que eu podia mudar de nome, porque o nome nunca me contemplou. E agora vamos mudar de nome. Estou justamente nesse processo de mudança de nome, já escolhi o nome, já comecei a dar spoilers nas minhas redes sociais do nome. Não, já vou dar aqui spoiler aqui, Por não favor. tem. O nome, inclusive vou dar um spoiler aqui, porque eu mudei o nome e vou mudar agora para 2021, quando a gente faz 18 anos no dia 9 de janeiro. E aí vai ser Amora o nome. E assim, tem vários motivos do ser Amora, mas eu acho que o principal é porque assim, a nossa comida sempre foi uma comida muito amorosa. E aí eu costumo dizer que estou dizendo agora que a gente já tinha amor na comida e agora a gente tem amor no nome também. Amora. Boa! Show de bola. Arrebentou. Bom, e acho que você foi falando um pouquinho também na sua última fala, né, sobre os efeitos desse ano totalmente atípico que a gente está vivenciando e o foco, né, do nosso bate-papo hoje é falar das vendas nesses momentos turbulentos, né? E aí a gente queria entender da sua parte, como é que você fez para manter essas vendas, né, durante esse período, tanto no restaurante, que foi, né, uma indústria totalmente afetada pela pandemia, como você trouxe, também como nas outras frentes. Você falou, é uma vitória, né, conseguir fazer 80 saídas, né, de pratos hoje, comparado ao passado, e é isso, a gente vai celebrando as pequenas vitórias. E como é que foi, né, toda essa estratégia, o que vocês bolaram para continuar ainda sendo visto, conseguindo ter algumas saídas, teve alguma coisa diferente? O que vocês usaram, assim, para poder cativar o público nesse período? Olha, acho que assim, de início, Jennifer, primeiro que eu fiquei surtada, acho que é importante dizer isso aqui, porque senão as pessoas ficam achando que, nossa, como ela lida bem com as situações, tudo dá certo na vida dela. Não, eu surtei, eu entrei em surto mesmo. Uma certa romantização, às vezes, né, desses desafios que a gente enfrenta. Nossa, e assim, essa romantização que eu venho engolindo há tempos, principalmente dos empreendedores brancos masculinos que vendem fórmulas por aí. Tudo dá certo, tudo é lindo, maravilhoso. Não é, cara. Assim, demora muito para chegar num momento que você diga, olha, deu certo. E assim, no início, primeiro eu dei aquela surtada, chorei aí uns 2 dias, estressei, que foi básica e necessária, e depois eu saí atirando para tudo quanto foi lado. E assim, a primeira coisa é olhar para dentro, não tem outra fórmula. Primeiro você olha para dentro e vê o que você tem para oferecer. Quem era eu ali naquele momento onde eu passava de um atendimento de 400 pessoas por dia para um atendimento aí de 50, 60. Eu já tinha mais ou menos noção de quantas pessoas eu ia ficar atendendo, porque a gente foi muito rápido tudo, mas a gente viveu aí umas 2 semanas, né, em que as empresas começaram a fechar, até que realmente fosse decretadas as medidas de isolamento pelo governo do estado de São Paulo, tomando uma dianteira aí à frente do governo federal. Durante essas 2 semanas, eu já fui conversando com as pessoas, eu já tinha uma noção de quantos dos meus clientes tinham interesse em continuar
comendo, quem viria e quem não viria. Aí depois que eu vi que, bom, temos uma pandemia em vigor, a gente precisa tomar uma ação, eu olhei para dentro. O que a gente tinha? Eu tinha uma casa com um estoque muito alto, porque eu tinha pegado umas promoções e a gente vivia o momento de março, gente. Para quem tem restaurante que trabalha em regiões de corporações ali, Berrini, que nem São Paulo, que é Paulista, Berrini, Centro, nós estamos falando de restaurantes sazonais. Porque, embora a gente fique aberto o ano inteiro, mas a gente só tem ganhos nos meses pós-carnaval até novembro. Julho, dezembro, janeiro e fevereiro você não ganha. Não tem lucro. Então a gente vinha naquela expectativa clássica do tô me guardando para depois do carnaval. Quando o carnaval passar, as coisas começam, que a gente ouve muito isso, Brasil só começa depois do carnaval. Então no meu ramo, no meu modelo de negócio é real, é depois do carnaval, porque a maioria das pessoas pedem férias nessa época. Muita gente emenda ou as férias com o Natal, Ano Novo, ou emenda as férias com o Carnaval. Fora que janeiro é um mês complicado, porque a gente paga inúmeros impostos também em janeiro e tal. Então a gente vinha naquela expectativa de que março ia ser um ano bacana. Então a gente vinha de uma série de porradas da vida e que a gente vinha naquela expectativa, em março vai ser diferente. E eu tinha feito muitas ideias. Eu tinha muita vontade de transformar o restaurante num brunch de domingo. Eu tô ali na região da Avenida Paulista, Paulista fervendo no domingo. Eu já tinha começado a anunciar que em abril a gente ia abrir no domingo para vender brunch. Eu queria aquela coisa chique, o povo tomando champanhe no café da manhã, entendeu? Chique, gosto. Queremos! Quando começar, avisa. Agora já vamos voltar em 2021. E aí veio a pandemia e eu tinha um estoque na casa. Então a minha primeira ação foi olhar para dentro. Tem um estoque e preciso vender, né? Então é isso, vamos vender esse estoque de qualquer forma. E ali surgiu um novo braço do restaurante, que hoje, por exemplo, é um braço muito forte, que tem segurado bem as pontas, que foram as comidas congeladas. Ali eu comecei a vender comida congelada. E eu fiz o quê? Eu sou uma pessoa que eu sou bem relacionada, porque eu, como comunicadora, eu vou fazendo amizade, pegando o WhatsApp da vida, a gente manda uma mensagem aqui, manda uma outra lá, e aí eu usei a minha rede, né, amores? E aí eu fui atrás da minha rede de contatos, né, Bia Granja, do YouPix, Roberta Martinelli, apresentadora da TV Cultura, Paula Lima, cantora, a própria Cris Bartz, do Mamilos, que eu já falei aqui dela. Liguei para elas e falei, meninas, eu sei o quão valiosa é a influência de vocês. Sei que isso tem valor, mas eu não posso pagar e eu preciso vender comida, cara. Então, assim, posso dar comida para vocês. Vocês postam nos stories que vocês receberam. E, assim, não tô pedindo para vocês postarem a qualquer custo. Só posta se vocês realmente gostarem. Ali eu já tive o primeiro abraço de mãe que eu precisava, que todas disseram, pode mandar, a gente paga. Ah, eu quero, sim, mas eu pago. Não, ali eu já falei assim, nossa, cara, é o sentido desse momento, né? Se a gente não tiver provas de que não estamos sozinhos, não vale de nada, né? Então eu fui mandando comida para as amigas, fazendo anúncio no WhatsApp, olha, eu tô vendendo comida. O Bruno Brígida foi uma das pessoas, um dos meus primeiros clientes congelados, Bruno Brígida, do Clube da Preta. Com a Débora Luz, compraram minhas comidas congeladas. E olha só, o Bruno, naquele início, comprou as comidas congeladas. E eu tão desesperada, assim, tempo para pensar, ele recebeu uma sacola branca com as comidas. Hoje, passados 9 meses, quem compra uma comida congelada recebe uma caixa que vai embrulhada com um laço de fita, com uma carta falando do nosso propósito, com uma embalagem feita especificamente, tem um cardápio. Antes a pessoa ligava e eu falava, olha, tem isso. Então uma pessoa específica para atender o cardápio, porque aquilo foi o desespero da empreendedora, né? Legal isso que você trouxe, que é realmente se virar com o que tem, né? Se virar com o que tem. Faz o milagre. E aí, aos poucos, você vai melhorando. Você enxerga que deu certo e você vai melhorando. Você avança, né?
E aí eu fui tendo ideias, eu tive várias ideias, na verdade. Eu sou uma pessoa que eu tenho bastante ideias. Isso é muito natural do empreendedor, né? A gente que inicia um empreendimento, a gente tem algumas características, algumas competências e habilidades que elas são comuns. E nós somos pessoas normalmente que a gente tem um pensamento que fica ali acelerado o tempo inteiro. Então eu tive ideia, eu criei o Atrium do Bem, que era um projeto onde muita gente falava assim para mim, eu queria tanto ajudar vocês, mas eu tô de longe, eu não sei como, eu não consigo ir aí comprar uma comida e o delivery de vocês não entregam, porque era muito isso, as pessoas ligavam e falavam assim, olha, eu queria ajudar o restaurante porque eu também acionei todas as redes, aí eu saí na Cláudia, na Mundo Livre, Mundo Negro, eu saí em tudo quanto foi, na Globo, no SBT, na Rede TV, eu saí para todos É isso. Todos os outros. Então tinha muita gente que ligava no restaurante e falava assim, eu queria ajudar vocês, mas o iFood não chega até aqui. Aí, quando a primeira pessoa que me falou isso, eu falei assim, deixa eu te falar. Já que você quer ajudar a gente, você podia ajudar uma pessoa que está em situação de rua, porque eu tenho um monte de gente pedindo comida aqui. Isso foi uma das coisas que eu falei para minha equipe. A gente sempre distribuiu comida para a galera em situação de rua. E eu falei, gente, a gente nunca vai negar comida aqui numa situação como essa, porque naquele momento, em março, as pessoas sumiram da rua, ninguém circulava na Avenida Paulista. Avenida Paulista, em pleno meio-dia, tinha 5, 6 pessoas andando na calçada, e a gente é um dos lugares onde mais se concentra pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo. O que aquelas pessoas iam comer? Então eu falei, a gente não vai negar comida, é claro que a gente vai ter uma certa dificuldade, porque a gente não tá tendo renda entrando, mas a gente vai dar um jeito. E aí as pessoas que ligavam e diziam assim, eu queria ajudar, eu falava assim, você não quer comprar comida para uma pessoa em situação de rua? E aí eu criei a marmita do Atrium do Bem, que com R$19,90 a pessoa comprava um marmitex para uma pessoa em situação de rua, uma máscara, em parceria com a Ignis, da Maquida Modas, que fazia as máscaras, e uma garrafa de água, porque as pessoas não têm ideia do quanto é difícil a gente beber uma água potável em São Paulo quando a gente não tem uma casa para tomar uma água com filtro, né? E ali eu comecei, e essa ideia foi maravilhosa, porque aí uma pessoa que trabalhava no Benfeitoria, que em parceria com o BNDES, me incluiu no programa, e eu consegui arrecadar 30 mil através do projeto lá para poder pagar a minha equipe de trabalho. Eu fiz uma parceria com a CIA, com o Instituto CIA, que investiu também 20 mil reais para que eu pudesse pagar a minha equipe de trabalho. E eu fui criando essas ideias, fui vendendo essas pequenas coisas, essas pequenas que de pequenas não tem nada, né? E fui desenvolvendo o restaurante. Fui entendendo, fizemos o delivery, investimos, né, nas parcerias com os nossos sócios e para a gente poder se virar. E nessa a gente foi sobrevivendo. Eu fui entendendo de que maneira. E acho que o mais importante, assim, eu perguntei para mim mesma, ok, se as pessoas... Um aprendizado, meus pais, eles eram pessoas que eles estudaram muito pouco. A minha mãe fez o ginásio e o meu pai não conseguiu terminar o 2º grau. Começou, mas ele não conseguiu acompanhar. E ele achava que ele não conseguia acompanhar porque ele não era inteligente, mas na verdade ele não conseguia se adequar a esse modelo de educação que é igual para todo mundo, todos os cérebros, né? Mas ele sempre foi uma pessoa muito inteligente. E o meu pai, ele dizia assim, quando a gente começou a empreender, vamos empreender em comida, porque na pior das crises, todo mundo precisa comer. Isso martelava na minha cabeça quando começou essa crise, porque eu falava assim, todo mundo tem que comer. Então, se a pessoa não vem até aqui, a gente vai até o nosso cliente, de uma maneira que a gente pudesse oferecer ganhos reais para as pessoas. E aí foi que entrou o congelado, porque aí eu conseguia, com os congelados, levar a comida até a casa da pessoa. A gente está falando de um restaurante, então, assim, existe uma experiência toda. Quando você escolhe um restaurante para você comer, você escolhe por algum motivo, seja porque a comida é muito boa, porque o ambiente é agradável, porque o atendimento é 10, tem uma experiência que quando a pessoa recebe aquela comida dentro da casa dela, ela precisa entrar em contato com essa experiência, né?
E aí eu consegui chamar pessoas, por exemplo, que estavam paradas naquela época, motorista de Uber, que estava sem trampo, para fazer as entregas para mim, ganhando um valor equivalente com o trabalho que ele estava desenvolvendo. E aí a gente foi se desenvolvendo. E assim sobrevivemos até agora. Eu tenho dívidas muito altas, tá? Não é tipo, nossa, uau, a Cris deu super bem. Não, gente, eu tenho dívidas aí na casa de uns 200 mil reais para pagar desse ano. Deixei de ganhar muito dinheiro e o restaurante deixou de lucrar em torno de 2 milhões de reais nesse ano de pandemia, mas estamos aí acreditando que 2021 a gente ainda vai conseguir dar a volta por cima. Essa é a esperança de muitos, só falando um pouco, acho que talvez nem seja relevante, mas é um pouco disso, dessa sensação, compadecendo aqui Boa. do cenário. Você sabe que eu escrevi um texto no UOL, que foi um texto que foi publicado no dia 1º de dezembro, onde eu começava esse texto dizendo, acaba logo, Vintão, eu não aguento mais, eu tô contando o tempo, agradecendo aí os mesopotâmios, porque foram eles o povo que dividiram o ano em 12 e aí a gente permitiu que a gente criasse uma sensação de renovação a cada virada de ano, né? O ano novo vem e traz pra gente uma sensação de que tudo será renovado, tanto que a gente tem essa coisa de fazer várias promessas e tal. Eu não vi a hora das coisas mudarem, não vi a hora, porque que ano foi esse? 2020 foi um ano muito difícil para todos nós, e em especial para muitos de nós foi ainda mais difícil. Se a gente for falar de Brasil, quando a gente faz um recorte de raça e de gênero para as mulheres e para as mulheres negras, mulheres quilombolas, para as mulheres ali na região do norte do país, o quão difícil não foi esse ano. Foi cruel mesmo. Faz muito sentido o que você trouxe, Cris. Acho que sem isso, né? Foi um ano desafiador para todos nós e bacana as estratégias que você nos traz aí como possibilidades. Acho que muito importante as nossas ouvintes ouvirem histórias diferentes para entenderem e filtrarem aquilo que dá para se aplicar no negócio e no dia a dia das rotinas, né, que essas empreendedoras têm. E você citou a Débora Luz, que é uma super parceira nossa. Ela participou do episódio 6, um episódio antes do seu. Então, quem quiser também conferir, né, sobre o que a gente falou com a Débora, a gente falou sobre Instagram, estratégias, né, de como se divulgar, se promover e também ganhar dinheiro, porque é disso que importa no final do dia quando a gente fala em empreender. A gente precisa pagar os boletos, né, não dá para fazer só voluntariado, ativismo, a gente tem que ter uma dosagem, um equilíbrio, e acho que criando aí um gancho para dentro do que você falou, é um pouco disso. A Débora é super parceira nossa também. Sensacional. Uma querida, é uma pessoa muito generosa. É importante para as nossas ouvintes, assim, saberem que é uma pessoa que vocês vão chegar junto e ela não vai ter medo de dividir com vocês os conhecimentos dela, porque ela é muito generosa. Eu gosto muito da Débora, casal, né? Débora e Bruno são sensacionais. Sem palavras, são mesmo. O que eu ia comentar é que acho que o que a Cris trouxe sobre olhe para si mesma é uma dica de ouro, assim, uma coisa muito valiosa. E é isso, eu só queria comentar que é uma dica muito valiosa e que, olhando para ela mesma e para as potências do negócio dela, conseguiu criar milhares de estratégias aí, que foi uma aula sobre como ela reagiu a essa crise, né? E aí eu queria que você trouxesse, eu falei que essa foi a dica de ouro, mas eu queria que você trouxesse de fato o que você considera que é uma dica de ouro para os nossos ouvintes continuarem vendendo, independente do momento e independente do setor, assim, o que elas precisam continuar fazendo para conquistar novas clientes e se manterem firmes e sobreviverem em momentos de crise ou em momentos onde não tem crises, que são mais raros agora, daqui para frente, pelo visto. Eu tenho 3 coisas que eu sempre trago em mente e que fazem muita diferença. Esse olhar
para dentro, a gente precisa estar sempre em autoanálise, a gente precisa sim conhecer exatamente quem nós somos. O autoconhecimento ele é fundamental para nós e para a nossa empresa. Saber no que a gente é bom, no que a gente não é bom, no que a gente precisa de ajuda, no que a gente não precisa de ajuda é fundamental. Outra coisa que é fundamental, imprescindível para a sobrevivência de qualquer empresa, controle das finanças. Controlem as finanças das empresas de vocês. Saibam exatamente quanto vocês vendem, quanto custa o produto de vocês e separem, pelo amor de Deus, separem, entendam, vou falar de novo, entendam, CPF e CNPJ são duas pessoas diferentes. Sua pessoa jurídica e a sua pessoa física são duas pessoas diferentes. E o maior erro dos empreendedores brasileiros é fazer de conta que é tudo a mesma coisa. Então, utilizar o dinheiro da empresa para pagar contas pessoais, não terem noção do quanto que são as contas. Você não sabe? Hoje, se você pegar vários dos pequenos empreendedores brasileiros e você virar para ele e falar assim, quanto que é seu custo variável hoje? Ele não sabe. Quanto que você gasta hoje de custo fixo? Ele não sabe. Você precisa saber. Saiba exatamente quanto você pode gastar e o quanto você não pode gastar da sua empresa, separe essas contas. Isso é imprescindível para a sua sobrevivência. Se você não fizer isso, você não vai sobreviver. E a terceira é o aprendizado, gente. Esteja aberto para aprender o tempo inteiro. Essa ideia de que o aprendizado, ele se limita a se formar eu fiz o ensino médio, já terminei, fiz faculdade, já terminei, fiz pós-graduação, terminei, não preciso mais estudar. Não se limita a isso. Olha que coisa incrível. Hoje, se a gente for avaliar o poder de processamento de informação de um computador dos últimos 5 anos para cá, ele é da ordem de milhões. O quanto se processa? A gente falava antigamente há 5 anos atrás de computadores com aí 128 megabytes de memória. Nós estamos falando de tetrabytes agora, assim, tá surreal. É uma quantidade de processamento muito grande. E o nosso cérebro, o cérebro do Homo sapiens, é o mesmo, tem a mesma capacidade de processamento que 2.000 anos atrás. Nada mudou. Se a gente não se abrir para o aprendizado, a gente nunca vai evoluir, porque a informação está chegando a todo tempo. E é lógico, não é para você ficar louca aí com síndrome do... Como é que é? Tem aquele missing out. Preciso saber de tudo. Não é isso, mas é se permitir aprender. Ler, ouvir, buscar informação. Já fez faculdade, vai fazer pós, já fez pós. Se quiser, faz mestrado. Se não quiser, faça outros cursos de extensão. Mas nunca limite o seu aprendizado. Se fala inglês, vai falar francês. Se já fala francês, vai falar espanhol. Aprenda. Isso tudo, quando a gente quer empreender, conhecimento nunca é demais. E é incrível, porque à medida que você vai tendo que tomar as decisões, você vai enxergando o quão valioso foi aquele aprendizado. É nessa hora, é hoje que eu digo assim, ainda bem que eu prestei atenção naquela aula de matemática que eu achava que não servia para nada. Ainda bem que eu entendi, geografia, porque eu tô querendo expandir meus negócios e foi imprescindível que eu tivesse entendimento um pouco de geografia. O conhecimento vai ser muito valioso para você. Eu acho que essas são as minhas 3 dicas de ouro. E eu até posso incluir uma 4ª, viu? Que é o relacionamento com o seu público. Conheça bem o seu público e relacione com ele. E hoje, como as vendas, né, meninos, estão muito pautadas através das redes sociais, as pessoas acreditam que é só anunciar o produto e tá tudo certo, vai vender um monte. Não. Entenda que seu cliente quer mais do que só comprar, ele quer informação, ele quer conhecer, ele quer conhecimento. Crie uma comunidade, se relaciona com o seu cliente, faça com que as pessoas que compram de você sejam amadas. Antes de eu entrar no podcast, meus clientes, se tiver cliente aqui ouvindo, ele vai descobrir agora meu segredo, mas eu vou ter que abrir isso para vocês, né? Por exemplo, eu tenho uma funcionária que trabalha comigo, que ela é da vendas, a Ingrid, e por muitos momentos, os clientes acham que estão falando com a Ingrid, mas estão falando comigo.
E eu não abro o que estão falando comigo. Porque como eu sou uma figura que eu já sou conhecida na internet, as pessoas têm um contato diferente comigo. Muitos dos meus clientes são clientes que me acompanham, que são meus fãs, que me leem, que compram tudo que eu falo, que uso. Então, assim, é importante que ele ache que está falando com um funcionário meu, né? E eu tenho um jeito de tratar o cliente diferente da Ingrid, porque a Ingrid é funcionária, não foi ela que criou o negócio. O negócio faz sentido para que ela pague as contas dela, não é a vida dela, como é para mim. Por mais que ela vista a camisa, ela tá num lugar diferente. E aí eu tava conversando com uma cliente e eu tenho uma coisa que é de fazer alguns serviços muito personalizados. Então, às vezes, a pessoa pede uma tábua de frios, eu ofereço. E aí eu tava oferecendo para ela um serviço que era uma coisa bem personalizada. E aí, no final, ela falou assim... E olha só, eu vendi um produto para ela, ela não ia comprar nada, mas eu vendi porque eu mandei uma mensagem para ela perguntando se ela tava bem na pandemia. Eu percebi que fazia 2 semanas que ela não comprava nada, e aí eu mandei uma mensagem: oi, Fernanda, tudo bem? Aí, como é que você tá? Eu sei quem é o marido dela, que é o Fábio. Como está o Fábio? Vocês estão bem nesse momento? Eu tô mandando mensagem porque agora que passaram as eleições em São Paulo, os números de Covid aumentaram, então é importante a gente saber como é que estão os nossos, né? Queria saber se vocês estavam bem. E ela acabou comprando uma coisa que ela talvez não fosse comprar, porque eu lembrei para ela que a gente estava ali para servi-la. E no final ela me mandou uma mensagem: muito obrigada por vocês serem sempre tão gentis, tão presentes, tão atenciosos comigo. Por isso eu comecei esse podcast dizendo que empreender, na verdade, não é sobre produtos. Porque eu vendi um produto, mas eu toquei uma pessoa. Essa pessoa, ela vai sempre lembrar de mim quando ela precisar comprar alguma coisa. Porque ela sabe que eu não queria vender para ela o produto ali. Eu mandei uma mensagem realmente para saber como ela estava, porque eu tenho uma preocupação com os meus clientes. E eu realmente acredito que toda essa minha jornada empreendedora é para, no fim, tocar pessoas. Não importa se eu ganhar milhões, eu também quero ganhar milhões, lógico. No futuro eu quero ser igual o Djonga. Eu sou super fã do Djonga e o Djonga agora tem um Porsche. Eu também quero ter um Porsche. Mas vai ser muito mais valioso eu saber que eu mudei a vida de pessoas do que eu ter um Porsche. Sensacional, Cris. Eu fui ouvindo aqui uma outra aula que você cada resposta que você dá é uma aula. Também sou super fã do Djonga, sou suspeito aí pra falar. E eu queria puxar aqui dois jabás nossos. Um que você trouxe falando para as pessoas controlarem as finanças. A gente tem 2 episódios aqui nessa temporada falando de controlar as finanças. O episódio 1 é sobre como controlar as finanças pessoais e o episódio 3 é sobre como controlar as finanças do negócio, para parar de confundir CNPJ com CPF e arrumar os dois de uma vez. E aí você falou sobre absorver conhecimento constantemente, e aí tem várias formas, né? Você deu várias formas e ouvir foi uma delas que você falou. Então escutem toda essa temporada do Empreende Aí Cast, que tem muito conhecimento, muita bagagem de muitas empreendedoras incríveis para vocês irem aprendendo. E escutem também o Meteora, porque tem vários assuntos e tem não é uma temporada, mas é uma sequência de episódios falando de empreendedorismo também. Falando lá no Meteoro, uma série que a gente fez especial para o Clube da Preta. São 5 episódios com pessoas incríveis. Também tem uma que a gente fala de dinheiro. E, bom, é um conteúdo maravilhoso. E tem o Luiz lá também falando com a gente, comigo, com a Renatinha no Meteora. Boa! Lá eu falo sobre sociedade, como é ser sócio da minha esposa, no caso. Eu até pergunto pra você, que sócio é você? Abro várias fofocas, vários detalhes sobre o relacionamento, então vai lá, confira. Socorro! Mas acho que muito interessante o que você traz, Cris, e eu tenho que puxar essa bandeira pro autoconhecimento, que eu super levanto, e falar dessa importância, né? Acho que é muito importante que a gente esteja bem para também oferecer, né, o nosso melhor, e antes da gente poder entregar esse melhor para o outro, é importante que a gente esteja bem, né? Senão isso não vai ser possível. Então acho que, puxando mais uma vez essa bandeira do autoconhecimento, acho que sempre é muito importante a gente falar. E agora a gente tem aquele momento de interação, onde a gente tem as perguntas das ouvintes. E aí a gente quer abrir aqui 2 perguntinhas que chegaram para você, Cris.
Uma delas é da Lilian de Paula. Bora soltar, Luiz? Bora. Pergunta aí! Considerando que a gente está numa pandemia e que isso gerou uma crise de abastecimento de matéria-prima e que às vezes a matéria-prima está escassa, nem é encontrada ou está muito cara, como lidar com isso com relação ao preço final para o cliente, né, que também está tendo um rendimento menor? Qual a melhor saída? Repassar isso para o cliente, explicando a situação, diminuir a margem de lucro ou mesmo nem ter? Lilian, você tocou num ponto que é muito complicado, muito complicado. Por exemplo, no meu negócio, não dá para a gente repassar para o cliente, porque não dá para eu cada dia no restaurante ter um preço, que é diferente, por exemplo, de uma peça de roupa. Então, depende muito do seu negócio, Lilian. Era muito importante que eu soubesse qual que era o negócio da Lilian para dizer para ela como eu faria, como Cris faria não é o certo, né? Mas como eu agiria. Então, na comida, infelizmente, não dá. E hoje, a inflação que a gente tem vivido, por exemplo, nos preços de comida, tem sido absurdos. Eu fiz compras hoje de manhã e o arroz está custando, um arroz de boa qualidade, em torno de R$30, um pacote de 5 quilos. Nós estamos falando de uma coisa que até outro dia eu comprava por R$16,90. É um aumento de 100%. Carnes para o Natal estão extremamente altíssimas. Então, por exemplo, no meu preço... Fazem aquela conta que eu ouvi a minha mãe fazer assistindo o programa da Ana Maria Braga. Multiplica por 3 e tá tudo certo. Não é exatamente isso, porque multiplicar por 3 em São Paulo é uma coisa, multiplicar por 3 no Rio de Janeiro é outra, multiplicar por 3 no Amapá é outra. A gente está falando a gente tem que descobrir também geração de valor, qual é o valor agregado dentro do seu produto, né? Muita gente vai olhar para o seu produto e vai enxergar que o seu produto tem um valor, porque tem gente que vai chegar, às vezes vai falar assim, nossa, isso é muito barato. E tem gente que vai dizer que é caro. Por quê? Porque você não conseguiu colocar naquele produto o que ele realmente vale. E tenha em mente, as pessoas nem sempre elas estão procurando um produto. Muitas vezes elas estão procurando uma experiência. Elas estão procurando além de um produto. E às vezes elas pagam além por aquilo. É a mesma coisa quando você diz... Eu tô tentando imaginar o que a Lilian deve vender. Então, eu tô assim, pensando em comida ou pensando em roupa. Vocês sabem o que ela faz parte da nossa rede de ex-alunas e ela trabalha com bolsas veganas. Inclusive, eu tenho, são lindas. E, então, ela tem essa pegada mais sustentável. Eu tô imaginando aqui, o cliente da Lilian, ele tá acostumado a pagar caro.
as pessoas que consomem produtos veganos, produtos de empresas que não fazem testes com animais, elas estão acostumadas, elas sabem que esse custo ele é mais caro. E existe um valor agregado nesse produto, porque não é simplesmente estou vendendo uma bolsa que não é de couro, eu estou vendendo uma bolsa que tem uma preocupação com o planeta. Isso tem um custo maior, isso tem um valor maior. Então essas pessoas normalmente elas estão acostumadas a pagar esse preço. E é importante você, Lilian, conhecer o seu cliente, como é que ele se comporta nesse momento. Todas as vezes que você aumentou o preço, e aumenta o preço, vê como que ele se comporta. Se você vê que não vendeu, o seu cliente não aceitou, já tenha em mente no momento que você vai aumentar, em que momento você vai fazer uma promoção. De repente, para poder recuar. Isso já aconteceu comigo, eu já aumentei preço e já voltei atrás, viu? Perdi cliente uma vez no restaurante, aumentando o preço, e não tive vergonha de voltar atrás no preço. Às vezes a gente estuda e faz todas as estratégias e não consegue acertar. E tem uma coisa que eu acho que é muito em mente que a gente precisa entender, é que nem sempre a gente tem a resposta certa para tudo no empreendedorismo. Mas é importante que a gente estude as duas possibilidades. Se eu aumentar o preço, quais são o que pode me acontecer? Se eu não aumentar, o que pode acontecer? Tendo em mente todas as causas e consequências para as possibilidades que você tem para escolher, faça a escolha, certa de que você estudou o suficiente para aquela escolha. Aí você vai diminuir os riscos de erro, porque errar, a gente corre o risco de errar sempre no empreendedorismo. E no preço, então, é possível sempre errar. E faça benchmark. Saiba exatamente o que o seu concorrente vende e faz para o seu cliente. Aula. Só aulão hoje. Só papo de... Quem perdeu esse podcast tá perdendo vários conhecimentos sobre gerenciar um negócio na vida real, né? Essa é a realidade. Incrível, incrível. Agora a gente vai soltar a segunda pergunta, Cris, que é a da Renata. Pergunta aí! Bom, eu gostaria de saber se em momentos de crise vale a pena mudar a atividade, o objeto, como, por exemplo, eu comercializo produtos e passo a dar cursos e formações sobre esse produto ou o uso desse produto. Renata, vale super a pena. Eu acho que a mudança ela vale em qualquer momento, seja em crise ou não, mas principalmente no momento que você descobre e entende que aquilo não faz mais sentido para você. E você fez uma mudança que, no mundo atual, ela é muito valiosa e não custa caro, que é a venda do conhecimento. O nosso conhecimento ele é valioso e não custa caro, porque hoje em dia, com as redes sociais e uma câmera, você grava e vende o seu conhecimento com muito mais facilidade do que você produzir alguma coisa que exige uma matéria-prima e tal. O que você precisa descobrir é como chegar nas pessoas que estão interessadas em consumir esse conhecimento que você tem. Você fazendo essa descoberta com a ajuda desses Google Ads, das ferramentas do Facebook, que você tem um aprendizado, talvez um pouco superficial, porque o mais aprofundado tem um valor, mas o superficial você tem gratuitamente nas próprias plataformas, eu acho que você consegue sim dar um passo grande para transformar esse momento de crise aí seu, vendendo o seu conhecimento. Não tem nada mais valioso do que o nosso conhecimento sobre qualquer coisa. E se a gente parar para fazer uma análise, as pessoas pagam, e se elas forem bem ensinadas, elas pagam muito bem por esse conhecimento. Sensacional, Cris. Não, é perfeito essa sua forma de trazer a importância de se vender o conhecimento, e isso está acontecendo cada vez mais, né? Várias empresas começam a vender conhecimento, empresas de mídia gigantescas estão criando áreas de curso, por exemplo, onde a pessoa pode comprar. E o que eu vejo, por exemplo, quem que a gente tem aí hoje? Tá super se destacando aquela mexicana Doméstica. Não sei se vocês já viram. A Doméstica é uma empresa mexicana que ela vende cursos para criativos.
E ela pegou um gap, porque assim, a gente tem muita gente criativa no mundo, e os criativos, eles são mal vistos, porque normalmente o criativo é aquela pessoa que ela não consegue se encaixar num mercado de trabalho que exige que você entre às 5, saia às 7 da noite, e faça todo dia a mesma coisa, porque o criativo é o cara das ideias, é o cara que cria, é o cara que inova, é o cara que traz o novo. E é difícil você valorar e vender isso muitas vezes. Então, eles criaram cursos com pessoas muito criativas no mundo. A maioria dessas pessoas são mexicanas, mas tem gente também de outros países, mas que trabalham para grandes marcas. E aí elas fazem um trabalho excepcional e elas vendem nessa plataforma o conhecimento delas. Então tem um curso de designer com o cara que faz designer de marcas de carros, de grandes empresas. Assim, cara, olha a possibilidade de você aprender com esse cara, mesmo que seja num curso curto, né? E fora que a gente tem aí milhares, não milhares, mas a gente tem vários de empreendedores brancos que tem aí vendendo 6 em 7, 7 em 8, 8 em 9 na internet, que eles vendem conhecimento e eles ganham dinheiro ensinando as pessoas a venderem o conhecimento. E você não precisa pagar uma fortuna, porque eles ganham uma fortuna, porque é caro o curso deles, né? Você não precisa pagar uma fortuna para isso, não. Nas redes mesmo, a gente tem várias informações. Talvez seja um pouquinho mais trabalhoso, mas a gente consegue, você consegue montar e entender como vender esse conteúdo de uma forma bacana. Incrível, Cris. E a gente está chegando no final. Acho que esse episódio, você falou coisas excepcionais, eu acho que um aulão mesmo para a gente anotar e poder refletir o que cabe e o que não cabe dentro dos negócios. Essa temporada que é dedicada, né, às mulheres, então a gente está trazendo histórias, forças como a sua, e eu fiquei encantada com tudo que você trouxe. E aí, se você puder deixar uma mensagem final para as nossas ouvintes e também onde a gente pode te encontrar nas redes, pode ser? Gente, vocês podem me encontrar nas redes e assim, o restaurante, mas eu prefiro que vocês estejam lá ao vivo, na Rua Antônio Carlos 256. Boa! Boa! Eu tô lá de segunda a sexta no restaurante, o restaurante chama Atrium, mas a gente tá mudando pra Amora, lembra? Eu já contei pra vocês, vai ser Amora. E é aqui em São Paulo, perto do metrô Consolação. Nas redes eu sou Cris Guterres. Só colocar lá Cris Guterres. Você sabe que eu acredito muito em sincronicidade. E há uns 5, 6 anos atrás, eu falava assim para os meus amigos: um dia vocês vão digitar meu nome no Google, vai aparecer meu nome em vários lugares, várias redes, vocês vão ver. Então pode pôr Cris Guterres no Google. Muito Chique, bom! chique. É, isso aí. E vocês me acham. E pode mandar mensagem. Eu recebo muita mensagem. Tem gente que pede ajuda. Eu tô super disponível. Às vezes eu não dou conta de responder tão rápido, gente, mas eu respondo. Eu acho que é importante que a gente se conecte, principalmente nós mulheres, para que a gente possa se fortalecer, se ajudar, se apoiar. Então, às vezes tem alguém que tem uma dúvida, quer uma dica, quer a indicação de uma pessoa, entre em contato comigo, que a gente juntas, a gente consegue ir mais longe. Então, mais nós mulheres, que a gente sempre nós fomos ensinadas de que nós éramos rivais, né? E na verdade a gente não é. Essa separação foi colocada porque os homens que construíram esse padrão ideal de mulher, eles sabiam do quanto nós éramos capazes de tomar tudo deles. Só terminando com essa mensagem impactante, porque é muito real. Acho que as mulheres são a força e o motor do empreendedorismo brasileiro. E gratidão, Cris, mais uma vez por ter topado. Foi incrível. Quero deixar também as redes da Empreende Aí. Então, no Instagram, @EmpreendeAíOficial, e nas demais redes Empreende Aí. Eu estou como Jennifer Rodrigues. Estou como oluiz.coelho. E é isso. Até o próximo episódio. Obrigada. Beijos. Beijos, galera. O próximo é o último, então já fiquem ligados e ligadas. Tamo junto. Beijão. Beijo! Empreende Aí Cast é um oferecimento da Empreende Aí, escola de negócios da periferia para a periferia, que capacita empreendedores de territórios populares, comunidades e favelas
Nos acompanhe no Instagram, no @empreendeaioficial e no Facebook e LinkedIn, por @empreendeai. Essa temporada tem o apoio do Itaú Mulher Empreendedora e da IFC. Empreende Aí Cast, o podcast para quem empreende nas quebradas.